Fala, fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui mais um dia com vocês, começando essa semana, nessa segunda-feira. Um vídeo vocês já ficam esperando, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim: Barão, fiquei esperando teu vídeo e tal, não sei o quê. Então, às vezes eu fico até triste quando não consigo fazer vídeo, né? Apesar que eu venho mantendo uma constância aí de vídeo todo dia, arrumando assunto. E ontem, num comentário do meu vídeo no YouTube, alguém chegou e falou assim: pô, Barão, faz um vídeo aí sobre os nossos adversários na Premier League e tal. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre isso, dando a minha opinião sobre os nossos principais rivais. Tá? Lembrando, gente, like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente aqui nas redes sociais para que a gente consiga alcançar aí nossa meta de 1.000 seguidores. Ontem conseguimos ultrapassar os 800, faltam 200 aí para a gente conseguir chegar aos 1.000. E eu acredito em vocês, acredito no trabalho de vocês aí, então compartilha com a galera para a gente poder crescer bastante. Em breve a gente vai ter novidades aí, já estou trabalhando em novidades para trazer para o canal. Então, assim que eu tiver essas novidades, eu venho compartilhar aqui com vocês. Lembrando que é coisa boa, tá? Coisa boa trazendo aqui para vocês bem em breve. Então, vamos para o nosso vídeo. Tá? Não vai ser um resumo diário, porém, vai ser um vídeo de informações. Vamos começar pelo campeão do Liverpool. Vamos falar um pouco sobre o campeão Liverpool. Deixa eu só abrir aqui. O retorno para mim ele fica pequenininho. Então, eu consigo abrir aqui maior. Então, vamos lá. O Liverpool, que é o atual campeão, ele tem ali no gol o Alisson, Mamadashvili e o Odeman, que deve ser algum menino da base, né? Lado esquerdo, Kerkez, Robertson e Tsimikas. Ali no miolo da zaga, Van Dijk da esquerda. Não tem reserva para o Van Dijk hoje. Tá? Pela direita, Konaté e Gomes. Pela direita, Frimpong e Bradley. Ali no meio, McAllister e seu reserva Jones. Do lado dele, Gravenberch e Endo. E aí, indo para o ataque, Gakpo e Jung Moura. Wirtz, Szoboszlai, Elliott, Salah, Doak. E no ataque, Kitike. Aí está o Nunes ainda, né, que já saiu. Então vocês verem ali embaixo tem a data de atualização, né? Foi 5/8 que eu consegui pegar. Gente, lembrando, tudo isso aqui eu peguei no site da Squanca, tá? E o Chiesa. Bom, vamos destrinchar um pouco aqui esse Liverpool, né? Goleiro tem 3, que é teoricamente normal, né? Um titular e um reserva e um menino ali da base para fazer a transição. E o ponto preocupante ali do Liverpool é a zaga. Kerkez chegou agora, né? Mais que ele tenha jogado a Premier League. O estilo do Bournemouth é um estilo totalmente diferente do Liverpool, então ele vai ter que se adaptar ali ao estilo de jogo do Arne Slot. Temos o Robertson, que aí já é aquele jogador que já está rodado ali, já está acostumado ali no Liverpool. Então, porém, é um jogador que não tem muita confiança do Arne Slot ali, então por isso até ele contratou o Kerkez. E tem o Tsimikas ali também, que é um jogador já veterano de Premier League. Então, ali do lado esquerdo, o Liverpool tem 3 jogadores ali. O Kerkez é um bom jogador, tá? Mas ainda tem aquela questão da adaptação. O Robertson e o Tsimikas são bons jogadores também. O Robertson está em uma queda, né? Então, há muito tempo ele não vem jogando bem naquele ritmo que ele se iniciou ali no Liverpool. Tá? E o Tsimikas ele não consegue buscar a titularidade nem na época que o Robertson jogava mal, né? Então, ele conseguia revisar muito bem ali com o Robertson. Robertson ele não conseguia passar à frente do Robertson e se tornar titular absoluto. Então, essa é a lateral esquerda do Liverpool. Ali na zaga pela esquerda temos o Van Dijk só. Tá? Então, isso é muito perigoso para o Liverpool. Por quê? O Van Dijk tem 34 anos.
Ele não é mais aquele Van Dijk que chegou no Liverpool. Então, a zaga do Liverpool, e aí do lado direito tem o Konaté e o Gomes está lesionado, só tem o Van Dijk e o Konaté, tem 2 zagueiros o Liverpool, e isso é muito perigoso, porque se machucar um, boa, mais um, né, porque o Gomes já se machucou. Se machucar mais um, já era a zaga do Liverpool. Tá? Quem vem jogando ali na zaga, de vez em quando, é o Gravenberch e o Endo. Tá? O Endo, ele não conseguiu jogar nem no meio campo, né? Ele não consegue jogar nem no meio campo. E ele é um jogador baixo para ficar ali na zaga. Então, é muito perigoso colocar o Endo ali também. O Gravenberch, você colocando ele ali na zaga, você perde muita potência ali no meio campo. Então, o Arne Slot ele tem que ver uma maneira para ele montar esse time, porque está faltando gente. Entendeu? Era um problema que o Arsenal tinha na temporada passada, que era faltar gente, e hoje quem está faltando gente é o Liverpool. Ah, Barão, tu acha que eles vão contratar? Não sei, mas precisa. Por exemplo, a zaga, eles estão vendo o Guerri, do Crystal Palace. O Crystal Palace acho que está querendo 40 milhões de libras nele. A gente não sabe se o Liverpool vai contratar. Precisa contratar a zaga ali, entendeu? Do lado direito tem o Frimpong, né, que é um jogador chegando agora na Premier League, e tem o Bradley, que é um menino, se eu não me engano, da base do Liverpool. Ali no meio tem o McAllister e o Jones. Tá? O McAllister, ótimo jogador, né, craque, eu não tenho nem o que falar do McAllister, ótimo jogador, até por isso foi sondado aí pelo Real Madrid. Tem o Curtis Jones, o Gravenberch e o Endo. O Endo que nunca conseguiu vingar no Liverpool, e o Liverpool vai mantendo ele ali, né, no time. Passando para o ataque, na ponta esquerda tem o Gakpo, tem o Ingo Moura. Esse menino é muito bom de bola, eu vi alguns jogos dele na pré-temporada. O moleque ali é bom de bola. Se eu não me engano, ele tem 15 anos. 15 anos o menino. E assim, colocar o menino assim, de repente, nessa pressão, sei não. Entendeu? Eu acho que ele tinha que fazer um trabalho tipo o que o Arteta vai fazer com o Douma. Então, não lançar ele logo assim. E aí, se o Arne Slot não lança o garoto quando precisa, precisando, sei lá, substituir o Gakpo e etc., o que ele pode fazer é jogar um desses meias centrais que ele tem, o Wirtz, o Szoboszlai, o Elliott, ali para a esquerda. Tá? Não sei se algum deles faz essa posição, mas do que de repente colocar o menino numa furada aí, porque o menino tem 15 anos só. Mais que ele seja um ótimo jogador, etc., 15 anos precisa ser preparado ali para jogar uma Premier League, que não é uma coisa fácil. E ali mais no meio central tem o Wirtz, o Szoboszlai e o Elliott. Aí tem 3 jogadores ali. Do lado direito tem o Salah e o Doak. O Doak deve ser um menino da base também, né? E o Salah, a gente tem que lembrar que o Salah, ele tá mais velho também, entendeu? Craque de bola também, muito craque de bola, mas tem que entender que o Salah tá um ano mais velho também. Então a gente tem que ver como é que o Salah vai se desenvolver nessa temporada no Liverpool. E no ataque tem o Ekitike e o Chiesa. Se fala muito aí no Isaac, mas parece que o Newcastle dobrou a aposta e não vai liberar o Isaac, porque eles perderam o Sesco para o Manchester United. Então, eles iam ficar sem opções para contratar. E aí parece que eles vão segurar o Isaac lá. E aí, dando um apanhado, o que eu acho do time do Liverpool? Do meio para frente, um bom time. Um time muito bom. Um time perigoso. Do meio para trás, eu acredito que vai tomar muito gol. E tem que torcer para nenhum zagueiro se machucar. Nenhum zagueiro se machucar. Porque se um zagueiro se machuca, o Liverpool não tem mais zagueiro. Ele vai ter que começar aqueles improvisos e aí você começa a mexer no elenco inteiro. Isso é muito perigoso. Porque aí você não consegue jogar, né? Você não consegue disputar o campeonato. Entendeu? Por exemplo, o Arsenal conseguiu disputar ali o campeonato na temporada passada, chegou em segundo, mas foi muita dificuldade. Foi mérito ali do Arteta. Entendeu? Foi mérito do Arteta.
porque é muito difícil disputar aquele campeonato com a quantidade de lesão que a gente tinha. E a gente está vendo que cada dia que passa os jogadores estão tendo mais lesão. E não é aquelas lesões que eles estão tendo, são aquelas lesões simples. São lesões que levam tempo. São lesões musculares. Então, por quê? Porque tem muito jogo. Então, eu acredito que a Premier League, a FIFA, a UEFA, tem que começar a rever a quantidade de jogadores que ficam no banco de reserva e a quantidade de substituição. Ah, Barão, mas já aumentou recentemente para 5. Eu acho que pode aumentar para mais. Acredito que possa aumentar para mais. E, de repente, até fazer os clubes poderem contratar mais jogadores. Que eu acho que hoje o limite são 26, se eu não me engano. Sei lá, arredondar para 30. Não sei, porque... Por que eu estou falando isso, gente? Porque, senão, o campeonato ele começa a se tornar menos atrativo, porque tem muita lesão. Os principais jogadores são os titulares. E aí, se você tem muita lesão dos titulares, o nível do campeonato começa a cair. Entendeu? Então, por isso que eu acho ali que tem que ter uma mexida nisso aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, mas eu acho importante. Mas eu acho isso do Liverpool. O Liverpool, defensivamente, é um time muito vulnerável. Tá? Tem o Van Dijk ali, que é velho. O Konaté, que estava até hoje, renova, não renova, está naquela briga. Entendeu? Tem 2 laterais novos. Então, é complicada aí a situação do Liverpool, mas é um bom time, é um bom elenco aí para disputar a temporada, só não pode correr o risco de lesão. Passando agora para o Manchester City do Pep Guardiola. Tá? No gol ali eles têm 4 goleiros, né? O Ederson, o Trafford, o Ortega e o Bettinelli. O Ederson como titular, o Trafford eles acabaram de contratar. Eu gosto do Trafford, acho que ele é um bom goleiro. E aí eu acho que o Manchester City tem uma dupla de goleiro muito boa, com Ederson e Trafford. Ali na lateral esquerda tem o Etienne, eles acabaram de contratar do Wolverhampton. E tem o Oreli, se eu não me engano, não sei falar o nome dele. Mas provavelmente deve ser um menino da base aí para ficar na reserva do Etienne. O Etienne que é um bom lateral. O City, eu acho que o City acertou aí na contratação do Etienne, visto que a gente não tem tantos laterais esquerdos bons. Tá? Então, acredito que o City acertou aí na contratação do Etienne. Indo para a zaga, na zaga pela esquerda tem o Gvardiol, o Ake e o Stones. Tá? Tem 3 zagueiros aí para jogar pela esquerda. Eu, particularmente, falar do outro lado primeiro, né? Depois eu dou minha opinião. Do outro lado tem o Dias, o Akanji e o Kuzanov. Eu, particularmente, não gosto desses jogadores do City. Eu acho que eles já tiveram o auge deles. Tá? Eu acho que, particularmente, não gosto do Gvardiol. Isso não quer dizer que ele seja ruim. Não quer dizer que ele seja ruim. Eu não gosto do Gvardiol. Não gosto. Mas ele é um bom jogador. É só uma questão pessoal minha, eu não gosto dele. O estilo de jogo dele não me agrada. Mas ele é um bom jogador. Eu acho que ali o principal zagueiro ali do Manchester City é o Gvardiol. O Ake e o Akanji não passam muita confiança, o Stones também já está ficando velho, o Kuzanov não passou muita confiança pro Guardiola, o Guardiola contratou ele na temporada passada, não passou muita confiança, e o Dias também deu uma caída. Vamos ver se nessa temporada ele volta a ser aquele Dias que ele jogou nas últimas temporadas, né? Mas ele deu uma caída grande aí, ele teve lesão, então ele deu uma caída. Então, assim, a zaga do City é uma zaga que eu também não confio tanto. A gente viu ali no Mundial de Clubes e etc. Muito problema defensivo o Manchester City. Do lado direito tem o Matheus Nunes e o Lewis. Então, o Guardiola tem um problema gigantesco ali na lateral direita, porque ele não confia no Matheus Nunes. Não confia. Até no mercado, se eu não me engano, o Matheus Nunes. O Lewis também é um jogador que não conseguiu se adaptar ali ao Guardiola ainda, apesar que o Lewis é novo, é um jogador novo, mas não foi bem ainda, né? Ainda não conseguiu se desenvolver ali na lateral direita. Então, às vezes o Guardiola até adapta ali o Akanji jogando pela lateral direita, justamente porque
o Guardiola não confia tanto no Nunes. Ali na volância ali, né, tem o Reinders, tá? Tem o Kovacic, o Gundogan, o Rodri, o Nico e o Nipan. Tá? O Guardiola contratou o Reinders, tá? Contratou o Nipan também nessa janela de transferência. Eu particularmente não conheço o Reinders, tá? Já escutei coisas boas dele, já escutei coisas ruins dele, então vou esperar para ver, tá? Sobre o jogador. O Kovacic, que é reserva, mas sempre que entra, ele entra bem. O Gundogan ele já está em baixa, aparentemente está para sair, né? Está recebendo proposta aí da Turquia para sair, provavelmente deve sair, não deve ficar no Manchester City. O Rodri, tá? É um cracaço de bola, mas teve lesão na temporada passada. Agora, teve reincidência da lesão. Tá? Parece que teve um problema ali na lesão que ele teve. Então, gente, o problema da lesão do Rodri é que você não consegue jogar mais da maneira que você jogava. E o Rodri, ele é um cara que ele ocupa praticamente o campo inteiro. Entendeu? O cara é muito bom de bola. Então, eu acredito que o Rodri não vai conseguir mais jogar do jeito que ele jogava. E aí o Guardiola tem um problema gigantesco ali. Tá? Eu acredito que ele não vai conseguir voltar a ser aquele Rodri, até porque o Rodri, se eu não me engano, já tem 30 anos. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que o Rodri já tem 30 anos. 29. 29. 29. Então, é um perigo aí pro Guardiola, porque agora é a hora que ter essa lesão que o Rodri teve, muscular, é perigoso porque o já tá ficando velho, né? Então começa a ter incidência de lesão. O Nico, ele não confia no Nico, parece que ele já botou até o Nico no mercado, entendeu? Então não é uma confiança que o Guardiola teve, né? Arriscou ali, mas não deu muito certo. O Nipan ainda precisa se adaptar, né? Ao estilo do Guardiola. Então vai ser uma coisa aí gradual. Então o Manchester City também tem um problema grande nesse meio campo aí, tá? Sem o Rodri. A gente viu na temporada passada que o Rodri ele faz muita diferença no time do Manchester City. Então, sem o Rodri, o City fica muito vulnerável ali no meio de campo. E a gente tem que lembrar também que eles também não têm mais a qualidade do De Bruyne, que saiu. Então, vamos ver como é que o City vai jogar aí agora sem o De Bruyne e nesse começo de temporada sem o Rodri. Tá? E chegando ali mais para os pontas e meia central, né? Pelo lado esquerdo tem o Doku e o Foden. Tá? Um bom lado esquerdo ali. Tá? Dois jogadores bons jogadores. Central ali tem o Cherki, que chegou para substituir o De Bruyne, e o Echeverri. Tá? Echeverri, sei lá, o argentino, mas é muito garoto ainda. É bom de bola, mas é muito garoto, mas pode jogar bem. Isso aí, se o menino for usado, vamos botar assim, ele pode se desenvolver e jogar bem. Mas a princípio, será o Cherki o titular. E do lado direito, o Savinho, Bernardo Silva e o Bob. O Savinho que está no mercado, né? Saiu notícia aí que o Tottenham está disposto a contratar o Savinho. Agora é saber se o Manchester City vai vender o jogador. E lembrando que o Manchester City tá sondando aí o Rodrigo, então pode ser uma chegada aí para o Manchester City, e aí o Rodrigo é um jogador que ele pode jogar em várias posições, né? Então ele conseguiria ali ajudar o Pep Guardiola em vários locais. Apesar, vocês sabem, quem assiste aqui meus vídeos sabe, que eu tenho muito medo da questão do Rodrigo. Então, a gente não sabe qual é o Rodrigo que vai chegar no clube que contratar ele. Então, não vou ser hipócrita aqui de falar uma coisa para o Arsenal e falar outra coisa para outro time. Então, a gente não sabe o que vai ser do Rodrigo aí, mas parece que o Savinho tá para sair aí do Manchester City. E na frente, o Manchester City tem o Haaland e o Marmouche. Tá? O Marmouche, que se eu não me engano, jogou a temporada passada também, jogando ali pela esquerda, como ponta esquerda. Então, tem esses jogadores aí que são muito móveis e você consegue montar um outro time. Vou colocar ele em outra posição, né?
Agora, o que eu vou com muita curiosidade de assistir nessa temporada vai ser o Haaland. Porque o De Bruyne era um jogador muito diferente. O De Bruyne é craque. E agora a gente tem que ver como é que vai ser o poder de fogo do City sem o De Bruyne ali para alimentar o Haaland para fazer gol. Porque a gente já viu o Haaland, se a bola não chega, tem muita dificuldade no jogo. Muita dificuldade no jogo. Então, vamos ver aí como é que vai vir esse Manchester City para a próxima temporada. Mas é um bom time, continua sendo um bom time. Eu só colocaria um ponto de interrogação ali na defesa do City, que eu acho que não se mostrou uma defesa confiável. Quero ver também o Cherki, como é que ele vai chegar, né? Porque fazer a função do De Bruyne ali... É o que eu falo, gente, a função de 10 é muito difícil. Tá? A função de 10 é muito difícil. Tá sempre muita gente ali te marcando, e etc. E a gente sabe que a Premier League é um campeonato muito físico. Então, eu quero ver aí como é que o Cherki vai jogar nesse meio campo do Manchester City. E a falta do Rodri também, né? Nesses primeiros jogos. Se eu não me engano, ele vai perder 3 ou 4 jogos. Inclusive, a gente enfrenta eles na quinta rodada e pode ser que o Rodri nem joga contra a gente. Então, vamos aguardar aí como é que vai ser esse City aí, esse novo City, né? Do Pep Guardiola, sem o Kevin De Bruyne. Chegamos aqui no Manchester United. O Manchester United está contratando aí bastante gente para a temporada. Lembrando que o Manchester United não tem competição europeia nessa temporada, então vai ficar muito voltado à Premier League. Então a gente precisa ver como é que esse Manchester United vai jogar. Fica mais fácil, né, para o Manchester United, consegue aí descansar bastante o elenco, e o Manchester United, a princípio, para essa imagem que nós temos aqui, tem um elenco muito grande. Você consegue revezar bastante o elenco. Tá? E vai ser a primeira temporada, né, esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Deu branco. Primeira temporada do Rubem Amorim, fazendo as contratações que ele quer. Entendeu? Então teve bastante contratação. Ali no goleiro tem o Onana, o Bendir, né, que deve ser algum menino da base, e o Hitton. Se fala aí no United indo atrás de um goleiro, né, se fala no Donnarumma. O Onana, com certeza, é um goleiro muito questionável, né? Muito questionável. Ali eu tentaria até colocar o Hitton. Se não contratar nenhum goleiro, eu colocaria o Hitton aí como o meu titular fácil. Aí na zaga ali tem o Luke Shaw, que a maioria das vezes não está disponível, né? O Heaven, que inclusive saiu do Arsenal para o Manchester United, mas também não consegue ficar disponível, está sempre lesionado. E tem o Martinez, que teve dificuldade na temporada passada porque ele teve uma lesão muito grave, e aí deve estar voltando. A gente precisa ver como é que o Martinez vai voltar aí para o Manchester United. Aí temos o De Ligt também, que não jogou bem. Não jogou bem. Vocês verem, o De Ligt não jogou tão bem que o Maguire consegue ser titular. O Maguire consegue ser titular. E tem o menino Ioro e o Fredrickson. Que deve ser algum menino aí da base do Manchester United. Eu, particularmente, acho que o United deveria ter mais um zagueiro confiável a jogar com o Martinez. Para mim, o mais confiável dali é o Martinez. O Martinez é um bom zagueiro. Mais que ele seja baixo, né? Ele não é um zagueiro alto, mas ele se demonstrou aí, as temporadas que ele jogou no Manchester United, ele jogou bem. Os outros, o Ioro é um menino novo, né? Então, tem que ver, vai começar uma temporada agora completa, ver como é que ele vai jogar. Mas, hoje, no Manchester United, o Martinez é o único confiável ali, né? Aí aqui, meio, né? Aí tem Dorgu, Leon e Amasa, deve ser tudo menino da base, né? Bruno Fernandes e o Mainô, o Gart, Casimiro e Collier, que são menino da base, Dalot e Mazauri.
Sendo bem sincero, os únicos que prestam aqui é o Bruno Fernandes e o Mainô, no meu ponto de vista. Isso é uma opinião minha. Ah, Barão, mas tem o Casimiro. Casimiro, craque, mas tá velho. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender momento de jogador. Casimiro, tá velho. Ah, nesse time do Manchester United, craque. Joga, é titular absoluto. Entendeu? Mas o Gart não conseguiu vingar ainda. Tá? Isso foi uma contratação aí do Ben Amorim, mas não conseguiu vingar ainda. Eu gosto bastante do Bruno Fernandes e do Mainô, apesar que o Mainô caiu um pouco na temporada passada, né? Então, mas eu gosto muito do menino. E vamos para o ataque, que foi onde teve mais mexida no Manchester United. Ali na esquerda tem o Matheus Cunha, acabou de chegar. Tem o Mason Mount. Ali a posição de 9 tem o Sesco, que chegou também. O Zirkzee, o Højlund e o Chidobe, que inclusive era do Arsenal. E do lado direito, o Mbemu e o Amad Diallo. Esse ataque do Manchester United, eu gosto bastante. Tá? Quem acompanha desde quando eu comecei a fazer vídeo, o Mbemu, ele era o meu número 1 para ser reserva do Saka. Não sabia que ele ia sair por esse valor todo, de 70 e poucos milhões. Mas ele era o meu jogador preferido para ser o reserva ali do Saka. Então eu acho que o Manchester United acertou ali na contratação do Mbemu. Apesar de eu achar o Amad Diallo também bom jogador, tá? O menino é bom jogador. Então, eu gosto muito do Amad Diallo. Ali de 9 tem o Sesco, o Zirkzee. Vamos ver se o Zirkzee consegue jogar também, né? Mas chegou o Sesco para ser aparentemente o titular. Não deve jogar na estreia contra o Arsenal, né? O Højlund, o Manchester United está tentando se desfazer dele, só que parece que ele não quer sair, ele quer ficar lá, entendeu? Só que como é que faz esses três aqui? Deu Sesco, Zirkzee e Højlund. Difícil manter isso aqui, entendeu? Então, o Højlund deve rodar aí no time do Manchester United. O Matheus Cunha veio aí para ser titular na frente do Mason Mount. Então vamos ver como é que esse time do Manchester United vai rodar aí. Mas do meio para trás, um time mediano para ruim, sendo bem sincero. Entendeu? O Bruno Fernandes tem que fazer praticamente tudo nesse meio de campo. Então o Manchester United tem um problema muito grande. Para mim, assim, é pior, tá? Mas é parecido com o problema que tem o Liverpool. O Liverpool tem um ataque muito bom, tá? um meio campo bom ali também, com mais um McAllister, etc. Mas tem uma zaga que é ruim, no meu ponto de vista. Tá? Uma zaga ruim. Quer dizer, na verdade não tem zaga, né, o Liverpool. O Liverpool não tem zaga, tem 3 jogadores ali. Se a gente for falar de defensor, aí contar os laterais também, tem que ver como é que o Frimpong e o Kerkez vão se sair aí na temporada, que são jogadores novos e precisam se adaptar ao esquema aí do Arne Slot. Mas esse meio para trás aqui do Manchester United, com Deus nos acuda, né? E o goleiro, se não contratar ninguém, vai passar sufoco essa temporada de novo. Coloquei o Aston Villa, que eu acho o Aston Villa um bom time. Inclusive tirou bastante ponto nas últimas temporadas do Arsenal. Tá? No gol ali, eles têm o Emiliano Martinez, o Bisotti e o Gaut. O Martinez é um caso engraçado, né? Porque ele, no último jogo da temporada, ele se despede da torcida do Aston Villa como se... Cara, eu achei que ele já estava certo com outro time. Que ele se despede, ele literalmente se despede do elenco. Ele se despede do time, se despede da torcida. E acabou que ele vai continuar no time. Olha que coisa mais bizarra aconteceu com o Emiliano Martins. Eu acho que ele achou que ele era a última bolacha do pacote e todo mundo ia contratar ele. Entendeu? Até surgiram umas propostas, mas eu acho que o pessoal achou que era muito caro. Então, o Martinez aí começa provavelmente como titular do gol do Aston Villa. Na lateral esquerda tem o Digne e o Mattensen. O Digne é um jogador que se machuca muito, né? E ele já é velho, então o Mattensen ali tem que ver se vai vingar aí nessa lateral esquerda.
Na zaga tem o Paul Torres e o Minks, o Konsa e o Bogarde. Gosto muito desse sistema defensivo, tá? do Aston Villa. Acho uma dupla de zaga ali, o Paul Torres com Konsa, o Minks com Konsa. Duas boas duplas de zaga. Então, eu gosto muito desse sistema defensivo aqui, dessa dupla de zaga do Aston Villa. O Mings, que teve uma lesão, né, na temporada passada, então não conseguiu jogar. Então, gosto desse sistema defensivo aqui do Aston Villa. E na lateral direita tem o Cash e o Garcia. Tá? O Cash também, se eu não me engano, ele é velho. Né? O problema do 28. Não é tão velho assim, não. Achei que ele era mais velho. Tem o Matt Cash ali na lateral direita. Eu, particularmente, não gosto muito do Matt Cash. Apesar que, assim, o Matt Cash ele é um zagueiro bom defendendo, né? Atacando ele não é tão bom. Aí a gente vai pra volância, ali tem o Tielemans, o Maguinho, o Onana e o Camará. São 4 jogadores muito bons que eu gosto. Tá? Gosto bastante desses 4 jogadores. Do Tielemans, do Maguinho, do Onana e do Camará. Gosto bastante. Eu acho o time do Aston Villa um time bem equilibrado, tá? Eu acho bem equilibrado esse time do Aston Villa. Indo para os pontas, né, e o meia central, tem o Ramsey, que é um ótimo jogador, gosto muito do Ramsey. Tem o Ling Jr., que deve ser algum menino da base. Aí no meia mais central tem o Rodgers, o Buendia e o Barkley. O Barkley, fim de carreira já, né? Então não dá nem para contar direito com o Barkley ali. O Buendia teve uma lesão, vamos ver como é que ele vai voltar aí dessa lesão. E o Rodgers, ele é um bom jogador. Do lado direito tem o Maguinho e o Bailey, também que eu gosto bastante dos dois. Acho 2 bons jogadores também ali na ponta direita do Aston Villa. Por isso que eu acho o time do Aston Villa bastante equilibrado. E no ataque tem o Watkins, o Guessan e o Malen. Watkins aí que foi sondado por muitos times, mas a sua idade, infelizmente, não ajudou. O Watkins, ele que já tem 29 anos, dificilmente deve ficar mais uma temporada no Aston Villa. E o Malen parece que não rendeu ainda, né? Com dificuldade ali de jogar ali no time do Aston Villa. Como eu falei, acho o time do Aston Villa um time bastante equilibrado. Gosto desse time do Aston Villa. Indo para o nosso rival do norte de Londres, indo para o Tottenham. E no gol eles têm o Vicário, o Kinski e o Austin, tá? Confesso que eu gosto muito do Vicário, acho o Vicário bom goleiro. Tá? Salvou muitos jogos aí do Tottenham na última temporada. Então, inclusive contra a gente, ele fez bastante defesa, muitas defesas ali difíceis. Então, é um goleiro bem seguro ali no time do Tottenham. Na lateral esquerda tem o Dodge e o Davis. Tá? O Dodge, ele é um cara que ele toma muito cartão, né? Então ele está sempre jogando no limite. Tá? Está sempre jogando ali no limite. Então, renda fixa o Dodge levar cartão no jogo. Tá? Então, sempre que quem gosta aí das apostinhas aí, pode colocar cartão amarelo no Dodge aí, que ele sempre leva cartão. Na defesa tem o Van de Ven, Draguzin, Takai, Romero, Danso e Vuskovic. Tá? Van de Ven, muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Não sei como é que ele ainda não recebeu proposta para sair do Tottenham. Ele é muito bom e ele é rápido. Tá? Um zagueiro muito bom. Muito bom. Gosto muito do Van de Ven. Draguzin, jogador mediano. Tá ali bom para ser reserva mesmo. Takai deve ser algum menino da base, né? Não conheço. O Romero é um bom zagueiro, só que é aquele zagueiro carniceiro, né? Ele bate muito e a chance dele ser expulso no jogo é muito grande. Então, mas eu gosto do Romero, acho ele um bom zagueiro. E o Danso, tá? Normal, não gosto tanto. O Vuskovic, tá? Eu também não conheço. Ali na lateral direita tem o Pedro Porro e o Spence. Tá? O Pedro Porro é um bom jogador e o Spence também é um bom jogador. Então o Tottenham tem um bom boa lateral direita ali, né? Aí indo para a volância tem o Sá, o Bergval e o Bissouma.
Linha, que acabou de chegar, né, de empréstimo do Bayern de Munique, o Bentancur e o Gray. Eu, particularmente, não gosto muito dessa volância aqui do Tottenham. Tá? Barão, mas eles ganharam da gente ali na pré-temporada. Gente, é pré-temporada. O Arteta estava tentando muitas coisas ali e tal. Então, eu não levo isso em consideração. Mas eu, particularmente, o Bissouma eu gosto muito, mas ele teve dificuldade na temporada passada, acho que ele se lesionou também na temporada passada. O Palhinha jogou aquela temporada muito boa no Fulham, foi pro Bayern de Munique e não conseguiu vingar, está emprestado aí, o Bayern de Munique deve estar tentando se livrar dele de qualquer maneira. O Bentancur é um jogador normal, acho que ele também não faz tanta diferença ali no meio campo. O Sarr é um bom jogador, eu gosto do Sarr. O Sarr e o Bissouma, para mim, aqui são os dois melhores, tá? do Tottenham. Indo ali pro ataque, o Odobert e o Theo que veio, né? O Tottenham comprou ele, né? Ele estava emprestado, se não me engano, do Bayer Leverkusen, que ele estava emprestado, ou é do Bayern de Munique? Ele estava emprestado, e aí o Tottenham comprou ele. Eu particularmente não gosto muito do Matistel. Tá? Não gosto dessa ponta esquerda aqui do Tottenham, acho bem fraquinho. Ali no central, o Maddison e o Kulusevski. O Maddison fora da temporada, tá? LCA, fora da temporada. Então só vai ter o Kulusevski aí para jogar. Gosto muito do Kulusevski. Acho ele bom jogador. Tá? Gosto bastante do Kulusevski, bom jogador. E na ponta direita contrataram o Kudus e tem o Ben Johnson. Tá? O Kudus eu acho ele bom jogador. Muita gente falava que queria ele no Arsenal e tal. Até o Arsenal contratou o Madueke, e tinha gente que queria o Kudus no lugar. Tá? Só que o Tottenham, teoricamente, contratou um titular e a gente contratou um reserva. Tá? Só para deixar claro. E o Kudus foi mais caro do que o Madueke. Então, pegou o Kudus aí, um bom jogador, tá? Jogar ali pela direita, vamos ver como é que ele vai se comportar nesse time do Tottenham. O Ben Johnson. Eu gosto do menino Ben Johnson. Tá? Eu acho ele bom jogador. Inclusive, nessa dupla aqui, eu daria até oportunidade para o Ben Johnson. Ele seria o titular no meu time nesse primeiro momento. Tá? É um jogador que vai para cima, não tem medo de ir para cima. Então, eu colocaria o Ben Johnson como meu titular aqui. Não sei como é que o Thomas Frank vai escalar esse time do Tottenham. E no ataque, Solanke e Richarlison. Isso aqui é brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira. Não coloca medo em ninguém, né? A dupla de ataque aqui não coloca medo em ninguém. Desculpa. O Tottenham, se quiser melhorar, tem que contratar aí atacante. Então, eu acho que o Tottenham, assim, ele não vai ficar na posição que ele ficou na temporada passada. Até porque eles não apesar que eles disputam, né? Disputam Europa League? Não, Champions League, né? Ganhar a Europa League e disputa a Champions. Vai disputar a Champions. Cara, com esse time aqui, minhas dúvidas em se classifiquem. Tem minhas dúvidas. O time é bem mediano, tá? Na Premier League não vai ficar naquela posição, não. Eu acho. O Thomas Frank é bom técnico. Acho que o Tottenham acertou bastante no Thomas Frank. Mas vai ter que tirar leite de pedra desse time aqui do Tottenham. Indo para o Chelsea, tá? O time que contrata o mundo inteiro. Então, vamos ao Chelsea. Ali no gol, Sanches, Jorges, Slonina. Tá? O Sanches, ele é um goleiro engraçado, né? Porque a torcida do Chelsea criticava muito ele, queria ele fora do Chelsea. Mas no Mundial ele pegou, principalmente na final, né? Ele estava iluminado naquele dia, ele pegou tudo, né? O Chelsea podia estar jogando até hoje que o Sanches não ia levar gol. Tá? E aí parece que ele vai ser o titular do Chelsea nessa temporada, com o Jorgensen aí sendo o seu reserva e o Slonina que deve ser da base aí, sendo o terceiro goleiro. Do lado esquerdo tem o Cucurella e o Rato. Tá? Então se contratou o Rato aí que
é um zagueiro bem promissor, é um zagueiro muito bom, mas vamos ver como é que ele vai jogar na Premier League. Se especulava até ele no Arsenal. Tem muita gente que preferia ele no Arsenal do que a contratação até do Mosqueira, que a gente contratou, que também é um garoto novo, né? Até falaram, vende o Kivior e contrata o Rato, e todas essas especulações aí da questão da torcida. Tá? Mas o Arteta manteve ali o time que ele tem hoje, só contratou o Mosqueira. E o Cucurella. Assim, muita gente critica o Cucurella, tá? Porque ele é um cara chato. Eu gosto do Cucurella. Eu gosto muito do Cucurella, gosto do estilo de jogo dele. Que cara chato. Tá? Xingo ele muito quando ele joga contra o Arsenal e tal, porque ele é aquele cara chato. Mas o estilo de jogo dele me agrada. Entendeu? O estilo de jogo dele me agrada. Eu acho ele um bom lateral esquerdo. Por mais que muita gente aí não goste dele, eu particularmente gosto do Cucurella. Aí na defesa, Powell, Fofana, Badiashile, Calobá, Ozin e Anselmino. Powell está fora da temporada, né? LCA também se lesionou. Fofana, parece que o Chelsea estava tentando vender ele, não vingou ali no Chelsea. Tem o Badiashile, tá? E aparentemente é o terceiro reserva ali. Do lado direito tem o Chalobah, o Tosin e o Anselmino. Não é uma zaga muito confiável. Vamos ver o que me dando branco agora, o Maresca. O Maresca vai fazer nessa zaga, se ele vai jogar o Rato aqui, já que o Collins se machucou, se ele vai jogar o Rato aqui para a lateral esquerda, para jogar a zaga pela esquerda, que eu acho que é bem provável, tá? Que seja bem provável que ele jogue o Rato aqui como lateral, como zagueiro pela esquerda. E aí eu provavelmente com o Chalobah, né? Acredito que seja com o Chalobah. E na lateral direita tem o James, o Gusto e o Achampong. O James, não sei nem se eu posso chamar ele de titular, porque ele nunca está disponível. O Malo Gusto aí, que é o titular. Lateral ok, entendeu? Lateral ok. James, no meu time ideal do Chelsea hoje, o James é reserva, tá? Do Gusto. Do Gusto. Então, porque o Gusto ele fica disponível e o James não fica. Já até se jogou o James algumas vezes pro meio campo e etc. Tá? Ver se ele consegue jogar, porque a função de lateral é uma função muito difícil, né? Que você tem que apoiar e voltar, então você exige muito do jogador. Então não sei se o James consegue continuar jogando de lateral não. Mas uma lateral direita é ok. A lateral esquerda para mim é mais forte. Essa lateral esquerda aqui é mais forte que a lateral direita do Chelsea. Chegando aqui na volância, Enzo, Caicedo, Lavia, Andrei Santos, né? E Essugo. Uma boa volância. Gosto dessa volância aqui do Chelsea. Com Enzo e Caicedo, tá? Dois jogadores muito bons, muito bons. E o Andrei Santos, que a gente não sabe, né? O que vai ser dele. Ele vai jogar igual ele jogou no Strasbourg, ou se ele vai ter dificuldade aí a jogar na Premier League. Vai ser a primeira temporada dele na Premier League. Vamos ver como é que ele vai jogar. O Lavia também é um bom jogador, mas não conseguiu se firmar, né? Acho que ele se machucou na temporada passada também. Acho que vai ser vamos ver se ele vai ter uma temporada completa agora pelo time do Chelsea. Mas eu gosto dessa volância aqui do Chelsea. Acho uma boa volância ali. Acho que consegue proteger bem essa zaga do Chelsea, que para mim é uma zaga muito exposta, né? Uma zaga fraca. Entendeu? Se jogar o Rato para cá, vai dar uma melhorada. Entendeu? Mas aí, tipo, esse lado direito aqui não é legal, sabe? Não é legal essa zaga pela direita. Eu não gosto desse lado direito da zaga do Chelsea, não. Ainda mais falando que a lateral também não é muito boa. Tá? Diferente do lado esquerdo. É um bom lado esquerdo. Aí o Chelsea, meio pra frente, né? Contratou o Guintens, o Nkunku e o George. O Nkunku que tá para sair do time, né? Então tem o Guintens aí, foi contratado, então vamos ver como é que ele vai jogar. O Nkunku tinha muita dificuldade para jogar no Chelsea, não conseguiu vingar, se fala até na volta dele para o Leipzig. Ali, no meia central, né, tem o Palmer, que é um ótimo jogador,
É um ótimo jogador. Mas temporada passada jogou muito abaixo. Jogou muito abaixo do que pode jogar. Começou a temporada como ele terminou, a outra, né? A 23, 24, ele jogou muito. Aí começou a 24, 25 bem, mas depois ele deu uma decaída. E lembrando que o Chelsea jogou a Conference League, então ele jogava a Conference League praticamente com o time reserva inteiro. Tá? Então tinha tempo aí para jogar a Premier League. Acredito que seja até por isso que o Chelsea conseguiu aí a quarta colocação, que estava difícil ali, né? Tava uma briga muito grande ali na quarta colocação para Champions League. E do lado direito tem o Neto e o Estevão. Um lateral, uma ala direita boa. Eu gosto do Pedro Neto. Tá? Gosto do Pedro Neto. O Estevão a gente vai ver se ele vai aguentar jogar a Premier League. A pré-temporada dele foi boa. Muito boa. Chegou metendo gol, dando assistência. Então, foi muito boa. Agora vamos ver na Premier League como é que ele vai jogar. Tem Champions League também para jogar. Vamos ver como é que o menino Estevão vai jogar aí nesse time do Chelsea. E no comando do ataque tem o menino João Pedro, né, que chegou do Brighton, o Dilep e o Jackson. O Chelsea está tentando se desfazer do Jackson, né? Parece que tem alguns clubes aí interessados no jogador. Parece que ele está disposto a sair também do time. Então, o Jackson, a gente praticamente não conta aqui que ele deve sair. O João Pedro e o Dilep são dois jogadores totalmente diferentes. O Dilep é aquele mais centravantão, né, brigador. E o João Pedro é aquele atacante mais móvel. O João Pedro já está adaptado à Premier League, vindo aí do Brighton. Acredito que não vai ter tanto problema. No máximo, a esquema tático e tal, do Maresca, para ele se adaptar. Mas eu acho que de resto não vai ter tanto problema. O Dilep, cara, eu particularmente não gosto do Dilep. Tá? Vai fazer os golzinhos dele aí, eu acho. Mas eu não gosto muito do Dilep, não. Acho que o Chelsea errou na contratação dele, sendo bem sincero. E hoje saiu a notícia do Garnacho, né? Que o Garnacho quer ir para o Chelsea de qualquer maneira. Então, o Chelsea pode ter o reforço aí do Garnacho. Eu, particularmente, gosto do Garnacho. Tá? Só que o Garnacho, ele acha que ele é mais do que ele joga. Esse é o principal problema do Garnacho. Se o Maresca conseguir colocar na cabeça dele o tipo de jogador que ele é, entendeu? É um bom jogador, ele não é um jogador ruim. Eu particularmente gosto dele. Mas tem que saber quem ele é. E aí eu acho que ele consegue render nesse time do Chelsea. Entendeu? Eu acho que ele consegue render. Mas vamos ver o que. Eu acredito que ele vai pro Chelsea, tá? Fazendo um mó lobby aí pra ir pro Chelsea. Mas vamos ver como é que ele vai jogar nesse time do Chelsea aí, do Maresca. E vamos finalizar com o nosso time aí do Mikel Arteta. A gente tem o Raya e o Kepa no gol. Tá? O Raya é um bom goleiro, ganhou a luva de ouro aí nas últimas 2 temporadas. Tá? É um goleiro bem seguro, mas assim, tem dificuldade com pênalti, né? Dificuldade com pênalti, eu acho que precisa treinar. Vamos ver se a gente treinou o Raya aí nessa temporada. E tem o Kepa também ali na reserva, que é um goleiro também experiente. Se a gente precisar usar o Kepa nas Copas, provavelmente vai ser usado nas Copas, né? Eu acho que a gente tem 2 goleiros aí bem equilibrados ali. Eu acho que não tem tanta diferença do Raya pro Kepa, não, tá? O Raya tá um pouquinho acima só. Eu acho que não tem tanta diferença dos dois, não. Na lateral esquerda, a gente tem o Lewis Skelly, o Calafiori e o Zinchenko. Tá? O Zinchenko que a gente não sabe se fica, né, ou se sai, mas fez uma primeira temporada no Arsenal muito boa, mas depois foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, o Zinchenko. O Arsenal está tentando vender ele de qualquer maneira. Então, pode ser uma saída aí do Arsenal. O Lewis Skelly, muita gente reclamou da pré-temporada do Lewis Skelly. Mas a gente tem que entender que o Lewis Skelly está fazendo um trabalho para ele mudar o estilo de jogo dele. O Heinz está conversando com ele, o Arteta está conversando com ele. Parece que eles estão tentando adaptar o Skelly aí para outro estilo de jogo. Por isso que vocês estão vendo o Skelly com um pouquinho de dificuldade na pré-temporada. Foi justamente por causa disso. E quando você muda
tenta mudar um pouco ali o estilo, o posicionamento do jogador, ele sente, entendeu? Ele sente essa mudança. Então vamos pegar leve aí com o garoto até que ele consiga se adaptar a esse novo estilo de jogo que estão querendo que ele jogue. E temos o Calafiori. O Calafiori, ele é um lateral esquerdo muito bom, mas ele precisa ficar disponível. Inclusive, numa entrevista coletiva, o Arteta falou que espera que o Calafiori fique disponível nessa temporada. Inclusive, de acordo com o que a gente vem assistindo aí do Arsenal, o Calafiori ele pode ser o titular do Arteta e não o Lewis Skelly. Então vamos ver aí nos próximos jogos como é que o Arteta vai montar esse time aí do Arsenal, mas parece que o Calafiori está ganhando ali um pouquinho da vantagem em cima do Lewis Skelly. Na zaga a gente tem o Gabriel, o Saliba, o Kivior e o Mosqueira. Dupla de zaga 100%, a melhor da Premier League, se não for a melhor do mundo. Essa dupla de zaga aqui, Gabriel e Saliba. Temos o Kivior, que é um bom zagueiro, se mostrou um bom zagueiro aí quando a gente precisou dele na temporada passada. E temos o Mosqueira, que é um menino que está chegando, que está com um grande potencial, foi uma oportunidade de mercado do Arsenal. Na lateral direita nós temos o Timber e o White. O Timber é outro jogador também que a gente depende muito dele, precisa estar disponível, mas o White não deixa a desejar nada, entendeu? Tem muita gente que prefere o White, eu prefiro o Timber, tá? Mas tem muita gente que prefere o White, também não tem problema nenhum, o White é um bom jogador, então assim, você ter escolher, sei lá, na lateral esquerda, Lewis Kelly, Calafiori, ter um Gabriel e o Kivior para escolher, um Saliba, o Mosqueira eu não vou colocar porque o Mosqueira está chegando agora, mas por exemplo, um Timber e o White, cara, você tem um time bem equilibrado aqui, entendeu? Onde você não perde nada se você mudar, fizer uma substituição. Indo para o meio, para a volância aqui, Rice e Merino ali jogando de 8 pela esquerda. Tá? Central ali, Zubimendi e Norgá, Odegaard e Nwaneri. Rice e Merino, aqui tem uma diferença entre os jogadores, tá? Aqui tem um gapzinho entre o titular e o reserva, sendo bem sincero. Rice e Merino, até porque são características diferentes, né? Mas o Rice ele é melhor do que o Merino, tá? Tem um gapzinho assim acima. O Zubimendi, cara, a gente já viu do Zubimendi, é um absurdo. Vamos ver, claro, como que ele vai jogar na Premier League. Mas ele já mostrou muita qualidade. Entendeu? Já mostrou muita qualidade. É um jogador que não segura muita bola. Então, é aquele jogador de toque rápido. Tá chegando à frente com o Arteta. Não era uma coisa que ele fazia na Real Sociedade, até a Sociedade ser um time mais reativo, né? O Arsenal já é um time muito mais ofensivo. Tem o Norgard ali, que foi uma contratação ali para fechar um gap muito importante. É um jogador destruidor de bola ali, o volante mesmo, né? Tipo um Partey. Então, uma diferença grande aqui, mas também são características diferentes entre o Norgard e o Zubimendi. E do lado direito não, né? Pelo lado direito ali, mais central, o Odegaard e o Nwaneri. O Odegaard, pelo que eu vi da pré-temporada, gostei. Acho que ele está voltando a ser aquele Odegaard que está arriscando mais, está tentando mais os passes e etc. E o Nwaneri, que ele vai tentar fazer uma função que é muito difícil. Os jogos que eu vi ele de 10, ele ainda precisa se adaptar. Foi o que eu falei, é uma posição muito difícil. Tá? É uma posição que você não tem muito espaço, você tem que pensar muito rápido. Então, eu acho que o Nwaneri, sinceramente, ele é muito bom jogador. Tá? É um garoto ainda, 18 anos, mas vai ter que ser muito trabalho ali com ele. Muito trabalho para ele conseguir pegar essa artimanha aí do jogador de 10, conversar muito com o Odegaard ali, ver como é que é o trabalho do 10 e tentar ali começar a jogar de 10, né? Porque o Arteta já falou que ele vai ser aí o camisa 10 do Arsenal, é o reserva do Odegaard. No lado esquerdo, eles colocaram o Madueke, né? O Madueke vai para o outro lado, pro lado direito. Martinelli e Trossard. Tá? Aqui a gente tem dois jogadores, de certa forma, em baixa. A gente não sabe se o Trossard fica no Arsenal, ele está tentando sair. O Martinelli deve ficar, a não sei que surge uma proposta muito boa
para o Martinelli que ele saia. Então, o Trossard deve sair, mas já que eles não saíram, eu acho que é um gap grande que a gente tem aqui. Eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles está aqui na ponta esquerda. Então, espero que o Martinelli melhore, e aí eu vou falar por que eu acho que ele vai melhorar. Acho que ele vai melhorar, tá, nessa temporada. Do lado direito a gente tem o Saka, e aí coloca o Madueke aqui do lado, né, e tem o Doma. O Doma, não sei se ele vai estar tanto com o elenco assim, eu acho que ele vai ser colocado em jogos específicos ali de Copa e etc. Tá? O reserva do Saka é o Madueke. Então a gente tem dois bons jogadores aqui na ponta direita. O Gap, que está na ponta esquerda, a gente compensa ali na ponta direita. Mas isso é ruim, né? Porque a gente começa a forçar muito a ponta direita e aí é mais fácil a gente ser marcado. E comando do ataque, a gente tem o recém-chegado Gyökeres e a gente tem o Havertz, tá? Que são dois jogadores também diferentes ali no comando do ataque. Quando joga o Gyökeres, eu acho que ele vai ajudar muito o Martinelli aqui na ponta esquerda. E o Calafiori, ele também habilita muito o Martinelli. Então, o Martinelli, eu acho que é por isso que eu acho que o Calafiori vai ser titular ele estando disponível. Porque o Calafiori ele consegue habilitar muito o Martinelli, tá? Ajudar muito o Martinelli. E o Gyökeres ele também consegue ajudar muito o Martinelli. Por exemplo, o Gyökeres, quando ele está muito marcado aqui no centro da área, ele cai para a esquerda. E quando ele cai para a esquerda, o Martinelli ele faz a posição de 9. Então eles fazem essas trocas durante o jogo. Vocês vão reparar isso. Eles fazem essas trocas durante o jogo. Então, é importante. Eu acho que vai ser importante para o Martinelli, tanto o Gyökeres quanto o Calafiori. E acho que vai ter um revezamento ali de Gyökeres e Havertz. Não acho que o Gyökeres vem para ser aquele titular absoluto e etc. Tá? Mas eu acho que dependendo do jogo vamos ter Havertz, dependendo do jogo Gyökeres. E o Jesus aí que está lesionado. Então, esse é o elenco do Arsenal até o dia de hoje, 11/8, para a temporada. Para finalizar, o que eu acho, né, desses times aí que a gente falou agora. Não é porque eu sou torcedor do Arsenal, mas eu acho que o Arsenal é o time mais equilibrado, sim, tá? Seguido ali do Liverpool. O Liverpool é um time muito bom, porém essa defesa preocupa. Essa defesa preocupa muito. Assim como o Manchester City. O Manchester City mexeu muito no elenco. Por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser o Haaland, se ele vai receber tantas bolas quanto ele recebia do De Bruyne. Entendeu? Tem o Bernardo Silva ali também, mas já tá também numa idade avançada. Então, para mim, o Arsenal e Liverpool ali de braçada. Tá? Ali mais acima um pouco. Mais acima. Aí embaixo eu vejo o Manchester City e o Chelsea. Tá? Mas tem que ver se o Chelsea ele vai conseguir encaixar esses jogadores. Eu acho que o Chelsea contratou bem. Então acho que o City ali e o Chelsea vão estar ali também brigando, vão tirar pontos ali da galera, vão estar brigando ali por Champions League. Mais abaixo eu vejo o Manchester United e o Aston Villa, dois times muito bons. Muito bons não, né? Mas assim, o problema do Manchester United é a questão defensiva, né? O meio para trás do Manchester United é meio duvidoso. Mas só que eles não têm campeonato europeu. Então, a gente precisa ver como é que eles vão jogar essa temporada sem campeonato europeu. Você consegue revezar bastante o jogador. Eu acho o time do Aston Villa um time muito traiçoeiro, tá? Em questão de elenco. Lembrando aqui, esqueci de colocar o time do Newcastle. Tá? Mas o Newcastle, só para falar aqui que eu não coloquei, Newcastle, eu não sei o que aconteceu com o Newcastle, que eles estão com um problema gigantesco. Tá brigado com o Isaac parece que não vai sair, etc. Tá um clima esquisito ali no Newcastle, onde ninguém quis ir pro Newcastle. Teve um push aí recente dos jogadores que o Newcastle perdeu para outros clubes. Então a gente não sabe o que vai ser do Newcastle, mas o Newcastle é um bom time, tá? Tendo o Isaac disponível, é um time perigoso, tá? Só que é um time muito físico, é um time que bate bastante. É um time que depende muito do físico. Por exemplo, o Gordon é um bom ponta pela esquerda. Então, é
um time bom ali do Newcastle que vai brigar ali, tá? Acho que vai brigar ali em cima novamente o time do Newcastle. Tem o Manchester United ali, acho que o Newcastle está acima dele, né? Do Aston Villa ali e do Manchester United. E para mim o piorzinho de todos é o Tottenham. Tá? O Tottenham, eu acho que precisa contratar ali. O ataque do Tottenham não é tão bom, entendeu? Precisa contratar. Para mim o Tottenham já é diferente. O meio para frente é ruim e ali para trás a zaga ali já é melhorzinha, entendeu? Mas eu acho que é um time aí que vai ficar ali entre 10º, 8º, essas coisas, entendeu? O time do Tottenham. Beleza, pessoal? Então, uma horinha aí de vídeo gravado para vocês para falar dos possíveis candidatos ao título, né? Aí para a Premier League. Então, mais uma vez, não esqueça de dar o like, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais para a gente continuar crescendo. Beleza? Então, até a próxima e fui!